Olá, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Ricardo Cândido. Bem-vindo aqui ao novo canal, esse canal que estou criando aqui para ajudar pessoas a conhecerem um pouquinho da Palavra de Deus e livrarem-se de crenças limitantes. Eu servi como testemunha de Jeová durante 30 anos da minha vida. Não sou desassociado, não sou dissociado. Eu me afastei da organização no ano de 2020. Só que agora chegou a hora de contar um pouco sobre a minha história, fazer um relato de tudo o que eu vivenciei ali dentro durante todo esse tempo, 27 anos ativo e 3 anos inativo. Desses 27 anos ativos, eu sempre fui realmente zeloso. Qualquer irmão das congregações onde eu servi podem confirmar isso. Então eu dou até a liberdade para os irmãos da congregação Vila Virgínia, da congregação Califórnia, da congregação Lusitana e Guanabara, para confirmarem ou questionarem se eu e a minha família éramos ou não realmente zelosos. Mas no ano de 2020 nós decidimos abandonar a organização. Porque uma família constituída de pessoas que realmente amavam fazer aquilo ali, estar ali, no meio de várias pessoas, desfrutando de companheirismo, amizade, do amor, do carinho, de muitos que nós deixamos para lá, porque de repente essa família para de assistir às reuniões? De repente, assim, do nada. Deixa o privilégio do nada. Quando eu saí, em 2020, eu estava servindo como ministerial numa congregação, na congregação Guanabara, em que eu fui convidado para ir para essa congregação para ajudar, porque eles tinham falta de irmãos ali na dianteira, como servos ministeriais e até mesmo anciãos. Então eles precisavam de ajuda e eu prontamente atendi esse chamado e fui para essa congregação prestar ajuda. Por quê? Então eu decidi abandonar, deixar tudo isso de lado. Quando eu abandonei a organização, eu tinha discurso público para fazer, eu tinha parte nas reuniões para fazer, já tudo ali tudo programado, e eu simplesmente falei assim, olha, chegou o ponto do basta. Agora não quero mais saber de pisar ou colocar os pés dentro de qualquer salão do reino. Então o objetivo desse canal aqui é ajudar você a entender como é o funcionamento interno da organização das Testemunhas de Jeová. Como eu servi como ancião ali dentro durante um certo período, eu cheguei a ter conhecimento de várias facetas do funcionamento dessa organização, de como ela é ali por dentro. Claro que eu não tenho um conhecimento tão grande quanto outras pessoas aí que têm canais na internet que falam realmente ali com mais convicção e com muito mais detalhes. Mas o tempo que eu servi deu para entender muito bem como é que é o funcionamento da organização, os bastidores. E muitos que me conhecem sabem como eu sou, sabem que quando eu começar a contar aqui os relatos das coisas que eu vi e que aconteceram, não vão poder falar que eu estou falando mentiras, não vão poder dizer que isso aqui é uma coisa porque o Ricardo ficou revoltado com a organização, agora ele se tornou um apóstata. Não tem nada disso. E vocês sabem. Vocês que lidaram comigo aí, corpo de anciãos da congregação Vila Virgínia, da congregação Califórnia, da congregação Lusitana e da congregação Guanabara. Vocês sabem as perseguições e as coisas que eu enfrentei. Por exemplo, quando eu deixei de ser servo ministerial a primeira vez, ali na congregação Vila Virgínia, irmãos, anciãos da Vila Virgínia, anciãos da congregação Califórnia, vocês sabem muito bem o que foi que aconteceu. A trama que os anciãos da congregação Vila Virgínia fizeram contra mim, contando mentiras e escrevendo mentiras para Betel. Aquilo que vocês falam que é a casa de Deus. Vocês sabem que tudo que eu vou dizer aqui, daqui para frente, não é mentira. Se for mentira, eu convido vocês, eu desafio vocês, me processem. Ou pelo menos venham e falem o que é a verdade. Eu dou essa liberdade para vocês. Depois, quando eu perdi o privilégio de ancião na congregação Califórnia, lutei ali contra 15 homens sozinhos. Sei que vocês têm uma mania de falar assim, o Ricardo é rebelde, não respeita a autoridade, ele quer destaque só para ele. Ele quer privilégios. Mas
Responda para mim. Que homem que preza mais o privilégio do que a palavra de Deus ia entrar numa briga contra 15 anciãos, superintendente de circuito e superintendente de distrito? Será que se eu amasse tanto o privilégio, ou quisesse tanto destaque na organização, eu ia afrontar uma malta desse tamanho aí, de homens da dianteira, todos mais velhos, todos mais antigos, todos mais por dentro dos milindres e das malícias que são necessárias para ser um ancião dentro da organização? Será? Parou para se perguntar isso? Vocês, irmãos, que lidaram comigo no dia a dia, na pregação, nas festinhas, em tudo aquilo que nós fazíamos junto, vocês que eu frequentei a casa durante muito tempo, que frequentaram a minha casa, que conheceram o meu íntimo, vocês sabem quem eu sou. Vocês acham que é do nada que uma pessoa zelosa, que amava fazer aquilo que fazia e fazia de coração, de repente abandona, vai embora do nada, de graça, que coloca em risco todas essas amizades e pessoas que amava de coração dentro dessa religião? Com certeza não. Se você usar a sua cabeça, um pouquinho da sua faculdade de raciocínio, você vai entender que não. E o meu objetivo nesse canal é justamente isso: tocar o seu coração, ajudar você a enxergar e a usar a sua faculdade de raciocínio e a entender que você está preso dentro de uma religião limitante. Livre-se das crenças limitantes. Siga os conselhos da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O que me levou agora, depois de quase 3 anos afastados, a gravar esse primeiro vídeo desse canal, foi quando eu estava fazendo uma leitura da palavra de Deus e eu me deparei com esse versículo bíblico de Jeremias, no capítulo 20, versículo 10. Jeremias 20, 10. Na verdade, eu vou ler aqui a partir do versículo 7. Jeremias capítulo 20, versículo 7. Eu vou ler aqui, na tradução do Novo Mundo. Aqui nos diz assim: Tu me lograste, ó Jeová, de modo que fui logrado. Usaste a tua força contra mim, de modo que prevaleceste. Tornei-me objeto de riso o dia inteiro. Todos caçoam de mim. Então o profeta estava lamentando, porque ele estava fazendo o máximo que ele podia, com todo o zelo que ele podia, e mesmo assim ele era zombado, ele era caçoado, era como se o trabalho que ele fizesse não tivesse nenhum efeito. Então para que continuar fazendo? Aí ele continua: Pois quantas vezes falo, eu clamo, violência e assolação é o que clamo, porque a palavra de Jeová tornou-se para mim uma causa para vitupério e para troça o dia inteiro. Então divulgar a verdade, mencionar as mensagens de julgamento de Deus para Jeremias tornou-se ali um fardo pesado, porque não fazia efeito, as pessoas não davam atenção e eram seus próprios irmãos. Ele tentava divulgar as verdades da palavra ali de Deus e eles não aceitavam. Eram ali os seus co-adoradores, seus co-irmãos. Aí ele disse assim: Eu disse, não farei menção dele e não vou mais falar em seu nome. Veja, então ele chegou ao ponto de dizer: olha, eu não quero mais saber, eu não vou falar mais nada a respeito disso. Esse foi o pensamento que eu tive quando eu comecei a analisar e observar as coisas à luz da palavra de Deus e não com o pensamento de homens que querem manipular a nossa mente. Então eu cheguei num ponto que eu disse: olha, eu não quero mais saber de falar em organização de Jeová. Eu não quero mais saber de falar em Jeová. Quero deixar isso de lado, eu quero esquecer isso da minha vida, eu quero passar uma borracha, apagar. Esse era o meu sentimento, assim que eu abandonei a organização no ano de 2020. Mas aí aconteceu comigo algo aqui semelhante ao de Jeremias. E isto mostrou ser no meu coração como um fogo aceso
encerrado nos meus ossos e fiquei fatigado. Não pude mais suportá-lo. Observaram? Então aquilo ali ficou dentro do coração do profeta como um fogo aceso, um braseiro, ele não conseguia apagar. Não conseguia tirar do coração, ele tinha que pôr para fora. É a mesma coisa que eu quero fazer nesse canal. Pôr para fora as minhas experiências, fazer análises, pesquisas a respeito da organização junto com vocês, mostrar através da Bíblia como é que vocês estão sendo enganados e estão presos em crenças limitantes impostas pela torre de vigia. Eu faço um apelo a vocês, meus irmãos, amigos que estão vendo aqui talvez esse vídeo, né, você que talvez vai se inscrever aqui no meu canal, use a sua mente, use a sua faculdade de raciocínio e livre-se de crenças limitantes. Eu falo isso não só para você que é testemunha de Jeová, para você que serve em qualquer outra religião controladora, qualquer tipo de religião em que ela dita aquilo que você deve pensar, aquilo que você deve vestir, aquilo que você deve falar, o modo como você deve se comportar. O cristão verdadeiro, ele é maduro, ele sabe distinguir o que é certo e o que é errado, não precisa ninguém ficar falando para ele, não precisa ninguém ficar ditando regras, normas para ele. Isso é o que Cristo ensinou. Leia os 4 evangelhos. Dê atenção, por exemplo, ao que o apóstolo Paulo diz aqui em Hebreus. Hebreus, no capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, versículo 11 em diante. Anota para você ler depois com a sua própria Bíblia. Hebreus 5:11. Veja como é o cristão que tem verdadeira liberdade. Diz assim, Hebreus 5:11. A respeito dele temos muito a dizer, e difícil de explicar, visto que ficastes obtusos no vosso ouvir. Pois, deveras, embora devesseis ser instrutores em vista do tempo, precisais novamente que alguém vos ensine desde o princípio as coisas elementares das proclamações sagradas de Deus, e vos tornastes tais que precisais de leite, não de alimento sólido. Porque todo aquele que toma leite desconhece a palavra da justiça, pois é criancinha. O alimento sólido, porém, é para as pessoas maduras, para aquelas que pelo uso têm as suas faculdades perceptivas treinadas para distinguir tanto o certo como o errado. Então, o verdadeiro cristão, que tem a verdadeira liberdade cristã, não precisa de ninguém ficar comandando ele. Ele segue os princípios bíblicos, ele sabe quais são os princípios de vida que ele deve praticar. Não precisa você ficar com a cabecinha, vai para lá, senta aqui, pula, deita. Não. O cristão verdadeiramente maduro, ele não é só uma ovelhinha indefesa, que fica num cercadinho perto das outras ovelhas, quietinho, que escuta a voz do pastor, ou aí quando aparece um perigo só sabe fazer mé. O verdadeiro cristão não é assim. Ele é maduro e ele sabe distinguir o que é certo e o que é errado. E eu quero juntar a minha voz à voz de tantas outras pessoas que estão abandonando a organização, não porque praticaram coisas erradas, não porque cometeram fornicação, não porque prejudicaram o irmão, enfim, porque fizeram coisas pelas quais mereciam passar por um castigo. Não. Tem muitas pessoas que estão abandonando a organização por causa da própria organização. Parem e pensem. Veja como está o autocontrole, o domínio que os homens da dianteira nessa organização estão exercendo sobre vocês. Hoje em dia, para tocar uma lâmpada do Salão do Reino, você precisa pedir uma autorização. Claro, estou exagerando um pouco aqui, fazendo uma hipérbole, mas não tem mais liberdade. Você, como cristão, não pode dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Porque você, como testemunho de Jeová, não é liberto.
Você segue o que o corpo governante manda você seguir. Se o corpo governante falar para você hoje, agora, olha, para você entrar no paraíso, é necessário que você tome um copo de vinho aqui com um pouquinho de veneno. Se você tomar, você entra no paraíso. Você toma ou não toma? Não é verdade? Se o corpo governante dizer que você hoje precisa subir num prédio e pular, você não vai só perguntar para ele: ô irmão, qual é a altura do prédio que eu tenho que ir? É verdade ou não é? Vocês fazem somente aquilo que esse corpo governante manda vocês fazerem. Mas o que eles mandam vocês fazerem está realmente dentro da Bíblia? Essa é a pergunta. É nisso que eu quero que vocês raciocinem, que vocês pensem. Eu não estou aqui para falar mal das testemunhas de Jeová. Não, pelo contrário, pois eu ainda sou uma testemunha de Jeová, eu não fui desassociado. Eu não pedi dissociação. Também agora, depois de começar a gravar esses vídeos, é capaz de eu ser desassociado à revelia. Mas acho que eles vão ter um pouco de cuidado para fazer isso, porque eu não sou qualquer um. Eles sabem com quem eles lidam. Sabem muito bem, viu? Sabem muito bem. Mesmo aí em Ribeirão Preto, aí nós temos um caso de uma pessoa aí que vive em adultério há mais de 20 anos, era ancião, discursante em congresso, e continua aí vivendo em adultério, livrezinho, leve e solto. Nunca foi desassociado. Eu conheço esse caso. E muitos outros. Então, assim, eles vão pensar bem antes de tomar uma atitude contra a minha pessoa, porque eu conheço muitas coisas dentro dessa organização e também acho que não vão querer desrespeitar as leis aqui de Portugal, do RGPD e do LGPD aí no Brasil. Que eu conheço muito bem, que eu analisei. Não vou poder mencionar meu nome dentro da congregação, nenhum anúncio, porque vão correr risco de ser processados. Né? Processo o ancião que deu o anúncio, aí depois eu vou atrás, né, de quem viu o vídeo e divulgou para eles. Né? Então assim são as coisas. É preciso, em certa altura da vida, a gente tomar esse tipo de atitude para ajudar outras pessoas que têm lá dentro dessa organização, que são sinceras de coração, que estão fazendo aquilo ali o seu meio de vida, o seu modo de vida, melhor dizendo, porque acreditam naquilo ali piamente, mas não veem que estão sendo controlados por homens. Como, por exemplo, um antigo amigo meu ali dentro disse que prefere continuar dentro da organização porque ele conheceu os seus melhores amigos e que a organização nunca disse que era perfeita. Olha, a organização realmente nunca disse que era perfeita. Nunca disse mesmo. Né? Será que nunca disse mesmo? Mas ela sempre mostrou que as outras religiões eram as erradas e que ela era a única religião verdadeira. Lembram-se do folheto O Fim da Religião Falsa Está Próximo? Quantas e quantas vezes nas portas, quando estávamos divulgando esse folheto, tivemos ali que entrar em confronto com os moradores porque mas você está vindo aqui falar que a minha religião é falsa, só a sua que é verdadeira? Então, talvez ela nunca tenha falado, né? Nós somos perfeitos. Mas sempre se comportou como se fosse a única, perfeita e religião verdadeira. Eu, ao detrimento de vocês que preferem continuar acreditando no corpo governante, eu prefiro continuar confiando na infalibilidade da palavra de Deus. E é por isso que eu abandonei essa organização. Porque ela não ajuda você a chegar-se a Deus. Ela ajuda você a chegar-se ao corpo governante. Parem para analisar as coisas. Você é incentivado aí dentro da organização, todos os dias, toda reunião, a não procurar as coisas no mundo. A não procurar melhorar, ter um carro melhor, ter uma casa melhor, ter roupas melhores. Não, você não é incentivado. Você é incentivado a aplicar o conselho que o apóstolo Paulo deu. Olha, tendo o sustento e com o que nos cobrir, fique contente com essas coisas. Pois que quem foi procurar riqueza acabou se traspassando todos com muitas dores. Interessante isso, né? E um conselho válido, né? Quando a pessoa se empenha somente
com o seu olho ali focado na riqueza, ele acaba esquecendo de coisas boas da vida. Esquece da família, esquece dos amigos. Então o dinheiro se torna o seu Deus. Então, assim, o conselho do apóstolo Paulo é infalível. Tenha certeza. Só que, no entanto, quem pede para você aplicar esse conselho, hoje, por exemplo, vendeu o Bethel do Brooklyn por mais de 2 bilhões de dólares. Aí está montando agora uma sede de estúdio, uma sede, né, montou a sede nova em Wallkill e agora em Ramapó está lá fazendo um estúdio para gravar áudio e vídeo. Né? Do jeito que estava quando estava lá em Brooklyn, não estava tudo bom? Não estava chegando tudo bem feitinho também, do mesmo jeito que está agora? Melhorou alguma coisa? E os salões do reino, que nós ajudamos a construir, quantas e quantas construções eu apoiei. Agora a gente vê os salões do reino sendo todos vendidos, né, dedicado a Jeová. Procure aí em Ribeirão Preto quantos salões do reino foram vendidos ali para a igreja Maranata. Vocês vão saber como é que você constrói algo para Jeová, dedica para Jeová, depois você vende para a religião falsa. Será que é difícil você, como cristão, parar e raciocinar um pouquinho? Eles exigem que você viva uma vida simples e eles estão pegando os bens do reino, por assim dizer, vendendo e construindo outros. Para quê, se nós estamos no tempo do fim? Por que é que você tem que ficar aí usando um carrinho, um pau velho, como diz aí o ditado, com a sua casa às vezes caindo aos pedaços, fazendo um remendo aqui, um remendo aqui, um remendo lá, e eles estão lá em palácios nos Estados Unidos, com os vasos sanitários ali, ou sanitas, como a gente fala aqui em Portugal, que é até automática. Por quê? Por que você tem que se desfazer de tudo e eles têm que viver no bom, do bom e do melhor? Será que é assim mesmo? Como é que Cristo viveu? Como é que os apóstolos viveram? Cristo não tinha onde deitar a cabeça. O apóstolo Paulo era um homem que tinha um conhecimento, se comparado com os dias de hoje, ele era como se fosse um mestre na área dele, como se tivesse feito uma faculdade, um mestrado, e o que ele fazia para sustentar no ministério? Dependia da bondade dos irmãos e do seu próprio trabalho construindo tendas. E você ia acreditando que esses 10 homens aí do corpo governante precisam de mais? Que eles seguem realmente a Bíblia, seguem o exemplo de Cristo? Uma, que eles nem respeitam a posição de Jesus Cristo como personagem principal, central da palavra de Deus. Dá uma olhadinha na sua Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 20. Pega esse versículo e compare com outras traduções da Bíblia. A tradução do Novo Mundo é a única Bíblia que verte aqueles versículos ali, dizendo que eles são embaixadores substituindo a Cristo. Ou seja, eles se colocam no lugar de Cristo. Então vejam só que há uma grande diferença entre ser um embaixador e representar, e entre ser um embaixador e substituir. Substituir é tomar o lugar de alguém, é ficar no lugar do outro. Ser um representante é falar a favor daquele, é falar a favor dele, por ele. É fácil. Quando você é um representante, é só você pensar na relação entre Moisés e Arão. Moisés era o homem designado por Deus e Arão, o seu irmão, o representava na hora de falar. Esse é o papel do representante. Agora, se Arão fosse o substituto de Moisés ia ficar aposentado lá no seu cantinho quieto e Arão ia ficar falando no nome dele. Ia ficar falando por ele, ia ocupar aquilo que era para Moisés fazer. Então, assim, é somente na tradução do Novo Mundo que esse versículo é vertido dessa forma, que eles são substitutos de Cristo, ou seja, estão em lugar de Cristo. Então, assim, a sua faculdade de raciocínio, a sua mentalidade não ajuda você a enxergar isso. Por favor, parem e analisem.
Vejam onde vocês estão pisando. Não siga só o que eu vou te falar aqui, ou o que outros falam. Use, por favor, a sua mente. Use a sua faculdade de raciocínio. Lembra-se dos bereanos, lá em Atos, no capítulo 17. Vejam só o que diz lá. Atos, capítulo 17. Por favor, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Atos, capítulo 17. Atos 17. Versículo 10 em diante. Diz assim, ó. Os irmãos enviaram imediatamente tanto Paulo como Silas de noite para Bereia, e esses, ao chegarem, entraram na sinagoga dos judeus. Ora, estes últimos eram de mentalidade mais nobre do que os de Tessalônica, pois recebiam a palavra com o maior anelo mental. Eles levavam em consideração aquilo que Paulo e Silas estavam pregando. Só que olha a atitude deles, examinando cuidadosamente as Escrituras cada dia, quanto a se essas coisas eram assim. Portanto, muitos deles tornaram-se crentes, e assim também são não poucas mulheres gregas bem conceituadas e dos homens. Observaram como é que os bereanos foram elogiados? Com a própria Bíblia deixou isso claro. Agora eu pergunto para vocês, eles analisaram cuidadosamente o que estava falando o apóstolo Paulo? E você tem alguma dúvida de que o apóstolo Paulo era um homem designado por Deus? Não. E qual foi a atitude do apóstolo Paulo quando ele foi questionado? Tudo aquilo que falava para ele era examinado com as Escrituras para ver se ele estava falando a verdade. O apóstolo Paulo ficou chateadinho? O apóstolo Paulo começou a criticar aqueles que faziam isso? Não. Pelo contrário, eles foram elogiados, chamados de pessoas que tinham uma mentalidade mais nobre. Por quê? Porque Deus, o Pai e seu Filho, Jesus Cristo, eles não querem adoradores robôs que adoram a Ele só porque falam para Ele que falam para essas pessoas que elas devem adorá-lo e do modo como ela tem que ser adorado. Não. Ele quer pessoas que fazem isso de coração e com a sua faculdade de raciocínio, que convençam a si mesmas de que estão fazendo aquilo que é certo. É isso que ele procura. É esse tipo de adorador que o Pai, Jeová e que Cristo, o seu Filho, o personagem principal da Bíblia, querem. Pessoas que o adoram com espírito e verdade. Parem para pensar nisso. Analisem, raciocinem. Vejam se vocês estão realmente dentro de uma seita de controle mental. O que acontece quando você questiona algo que o ancião da congregação te fala? Ou te orienta a fazer? Olha, irmão, você tem que respeitar porque eu estou aqui nessa posição como ancião, fui designado por Jeová. Fui designado por Espírito Santo. Se você não me obedecer, você está sendo igual Corá, Datã, Abirão e On. Não é isso? Mas eu olho aqui o apóstolo Paulo, vejo na Bíblia. Né? Que ele ficou bravinho? Ele deu carteirada quando ele foi questionado? Não. Ele elogiou. Uma das coisas que a gente sempre prega para as pessoas quando nós estamos no serviço de campo, né, lá no trabalho, pregando às pessoas, é que elas devem ouvir os dois lados da questão. Não é? Olha, o único modo de você chegar à verdade de determinado assunto, de determinada situação, é você ouvir um lado, depois o outro e tomar as suas próprias conclusões. Não é isso? E quando as testemunhas de Jeová são questionadas? Por que elas não podem ser analisadas ao âmago da palavra de Deus em contraste com as atitudes que eles demonstram? Por que você tem que fazer isso na sua religião aí, da onde você saiu, ou está pretendendo sair, e as testemunhas de Jeová não podem questionar? Quem tem a verdade não tem medo de ser questionado.
Suponhamos, por exemplo, que você seja acusado injustamente de que cometeu um crime. Aí a polícia envia para você um mandado, ou manda lá uma diligência de policiais na sua moradia. Olha, nós recebemos aqui esse documento e você está sendo acusado disso, disso, disso e daquilo. Nós precisamos entrar na sua casa e fazer uma busca e apreensão de determinados materiais. Você permite? Se você não deve nada, por que você vai negar? Não é mesmo? Analisa, deixa ser analisado, vão bater os olhos, vão ver, ó, essa pessoa aqui, esse julgamento aqui, esse inquérito que foi levantado, isso aqui é injusto, ele não tem nada. Examinamos tudo o que ele tem e realmente se comprova que ele não cometeu nenhum crime. Então, por que as testemunhas de Jeová incentivam você a questionar a religião que você está, a questionar a religião dos outros e não aceita que a dela seja questionada? Que medo é esse? Que receio é esse? Que falta de confiança na verdade que divulga é essa? O objetivo meu é ajudar você nesse sentido. Tocar o seu coração, mais uma vez eu repito essas palavras. Analise as coisas à luz da palavra de Deus. Vocês que me conhecem, que talvez vão ver esse vídeo, vocês sabem quem eu sou. Vocês sabem que eu não sou mentiroso, que eu nunca fui hipócrita, que eu não fui nenhum puxa-saco dentro dessa organização. Que é por isso que quando eu perdi o meu privilégio a primeira vez como servo ministerial, sem fazer nada de errado, sem cometer nenhum pecado, demorei 5 anos para ser designado de novo. Progredi, fui ancião, ajudei, servi dentro dessa organização de todo o coração, mas, de novo, por lá e afrontar aqueles que estavam fazendo aquilo que era contra os próprios ensinos da organização, me lasquei de novo. E mesmo sem cometer nenhum pecado, sem a própria organização conseguir apontar para mim, através de uma carta, que eu vou trazer aqui para vocês a carta nesse canal, sem conseguir apontar para mim o princípio bíblico que eu violei, me removeu do privilégio de ancião. Eu tenho a carta, viu? Eu vou trazer ela aqui para vocês verem. E na carta ainda me pedem, olha, não procure saber por que você foi removido. Só aceita. Então, se você está fazendo alguma coisa de errado, tem que apontar o pecado que você fez para você não repetir, não é? E mesmo assim, eu demorei 4 anos para voltar a ter um privilégio. Tratado aí por vocês como se eu fosse um rebelde, como se eu tivesse sido desassociado, e eu nunca cometi nenhum pecado que merecesse isso. Por que eu estou expondo isso aqui? Por causa de mágoa? Não. De novo, não. É para ajudar vocês a raciocinarem. Principalmente vocês que me conhecem, que sabem da minha história de vida, e são muitos que sabem a minha história de vida dentro dessa organização. Tudo que eu passei aí dentro. Por favor, levem isso em consideração. Raciocinem e pensem. Usem a sua faculdade de raciocínio. Use o seu cérebro para se livrar das crenças limitantes. Isso é o que eu queria passar para vocês nesse primeiro vídeo aqui desse canal. E aproveitar a oportunidade, quero pedir a vocês que, por favor, compartilhem o vídeo, deixem um comentário. Se você tiver algum assunto sobre essa testemunha de Jeová que gostariam de saber, deixe aqui nos comentários. Pode perguntar, eu posso fazer um vídeo, analisar, fazer uma pesquisa sobre o assunto que você desejar, para que esse canal aqui ele possa realmente atingir o objetivo dele, que é ajudar as pessoas, tocar o coração, para que as pessoas se livrem de crenças limitantes. E como eu já disse anteriormente, não só das testemunhas de Jeová, nós temos muitas outras crenças limitantes que são tão perigosas quanto, como por exemplo a Igreja dos Mormons, a Igreja Adventista, a Congregação Cristã. São todas seitas de controle mental. E as pessoas precisam aprender a usar a palavra de Deus de forma a ajudá-las a usufruírem do único caminho, verdade e a vida, que é Cristo.
o único meio pelo qual nós podemos ser salvos. Então, por favor, comente, curta, compartilhe, me ajude a divulgar essa mensagem. E eu quero aproveitar agora esses momentos finais aqui para agradecer algumas pessoas que me incentivaram muito a fazer esse canal, a criar esse canal. O irmão Adriano do canal, Adriano, a voz dos que não falam, o irmão Alexandre Nascimento do canal Pensamento Vivo. Também assisti muitos vídeos do irmão lá do canal do irmão Edson Reis, do JWR. Também conversei, não muito, mas sempre deixei alguns comentários e sempre me respondeu nos seus vídeos, que foi o Paulo Sávio. E aliás, o Paulo Sávio foi um dos primeiros vídeos que eu vi, há muitos anos atrás, lá sobre a organização. Me chamou muito a atenção, mas na época eu ainda era zeloso lá dentro, mesmo sabendo as coisas erradas que aconteciam ali, eu ainda acreditava muito, porque eu pensava comigo mesmo, olha, o que eu estou passando, o que eu sofri, as perseguições que eu estou sofrendo, não é nada. Se José, que eu tinha certeza que era designado por Deus, sofreu, imagine eu, quem sou eu perto de um homem desse? Por exemplo, Ezequiel 34 fala dos falsos pastores que viviam lá dentro do povo de Deus. Será que hoje também não teria isso dentro da organização? Então, assim, esses pensamentos vão te dominando, porque é aquilo que o corpo governante coloca na sua mente. E você vai ficando, vai cozinhando em banho-maria, mesmo enxergando, vendo coisas erradas, você vai tapando os olhos para não ver, porque você ainda acredita que um dia Jeová vai agir e vai corrigir a situação. Mas depois você vê que não é assim. Que aquilo ali é simplesmente uma organização humana com fins lucrativos. Não é sem fins lucrativos, não. É com fins lucrativos. Então, eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês, tiveram paciência, ficaram comigo até o final desse vídeo. Por favor, me ajudem a divulgar esse canal, para que mais uma voz se junte à voz daqueles todos outros que estão abandonando e deixando a organização, não por mentiras, não porque fizeram coisas erradas, não, por causa das mentiras e das coisas erradas que são praticadas dentro dessa organização e que são perpetuadas. Quero agradecer a você de todo o meu coração. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.